Na aula de hoje, iremos trabalhar com o Teorema de Pitágoras. Esse teorema que é aplicado no triângulo retângulo. Mas o que seria o triângulo retângulo? O triângulo retângulo é o triângulo que possui um ângulo de 90 graus. Então, qualquer figura geométrica, como quadrado, como retângulo, que a gente vê a presença desse quadradinho aqui, significa que ali mede um ângulo de 90 graus, certo? Então, aqui nós temos o desenho de um triângulo retângulo. Então, o teorema de Pitágoras, ele é aplicado exatamente nesse tipo de triângulo, que é o chamado o triângulo retângulo. Então, o que é que diz o teorema de Pitágoras? Que em todo triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Mas o que é a hipotenusa? A hipotenusa em um triângulo, ele é o lado maior que ele vai ter. Mas para ficar melhor de visualizar, porque às vezes nem toda figura vai ser possível você estar identificando pelo lado maior, então você vai identificar o ângulo reto. Estão vendo o ângulo reto aqui? A hipotenusa é o lado que fica de frente para esse ângulo. Então, se você observar quem está de frente para o meu ângulo aqui, ó, é o A. Eu representei aqui por a letra A. Então, esse A, ele é a minha hipotenusa. Os outros dois lados, se você for observar, que eu chamei de B e eu chamei de C, eles se unem justamente formando um ângulo, né? Então, o único lado que não toca esse ângulo de 90 graus é o lado A. Então, tanto o lado B quanto o lado C, eles se juntam para formar esse ângulo de 90 graus. Então, esses dois lados aqui, B e C, são chamados de catetos. Então, em um triângulo retângulo, nós vamos ter uma hipotenusa e dois catetos, certo? Então, nós temos o cateto que eu representei por a letra B e o cateto que eu representei por a letra C. Não esqueçam. Em um triângulo retângulo, nós iremos ter a hipotenusa, que essa partezinha chamada hipotenusa, ela sempre está de frente para o ângulo reto, e tirando minha hipotenusa, os outros dois lados que sobram, eles são chamados de catetos. Se a gente tivesse aqui, por exemplo, um outro triângulo, vou fazer aqui um outro triângulo para vocês visualizarem melhor. Eu vou colocar outras letras, né? Eu estou representando por A, B, C, mas eu posso representar por qualquer letra. Então, nesse triângulo XY, XYZ, quero saber quem é minha hipotenusa. Então, eu vou observar que aqui eu tenho um ângulo reto. Olha o meu ângulo reto, onde é que está? Então, o único lado que não toca o ângulo reto é X. Então, o X é a minha hipotenusa. Já o lado Y e o lado Z, eles vão ser os meus catetos. Certo? Então, para a gente trabalhar com o teorema de Pitágoras, nós aplicamos a seguinte fórmula. A elevado ao quadrado, que é a medida da hipotenusa, é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. B e C, nós sabemos que são as medidas dos catetos. Outra coisa é que a gente poderia ter representado por outras letras, mas o que a gente não pode esquecer no teorema de Pitágoras é que a medida da hipotenusa, certo? O lado maior, aquele lado que fica de frente para o ângulo reto, elevado ao quadrado, olha aqui o meu expoente 2, ele tem que ser igual à medida dos outros dois catetos, a soma desses outros dois catetos, ambos elevado ao quadrado. Então, é um cateto elevado ao quadrado e outro cateto também elevado ao quadrado. Vamos ver como é que fica isso aqui no exemplo? Aqui nós temos o seguinte. Encontre o valor de x em cada caso. Primeiro triângulo que eu tenho aqui, eu já vou logo identificar. A primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar quem é cateto, quem é hipotenusa.
Identifico o ângulo reto. Tá aqui o meu ângulo reto. Meu ângulo de 90 graus. Quem está na frente desse ângulo de 90 graus? Quem está na frente, quem não vai tocar nesse ângulo, é o x. Então, esse x aqui é a minha hipotenusa. Se eu identifiquei minha hipotenusa, quer dizer que os outros dois, eles vão ser a medida de quem? Do cateto. Então, o 3 é um cateto e o 4 também é um cateto, certo? O 3 é um cateto e o 4 também é um cateto. Então, nesse exemplo A, eu vou procurar a medida da hipotenusa. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar a minha fórmula, eu sempre vou estar utilizando essa fórmula para se trabalhar com o teorema de Pitágoras, e vou substituir os meus valores. Então, eu vou trabalhar com a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c elevado ao quadrado. A mesma fórmula que eu tinha aqui, ó, eu estou colocando ela aqui embaixo. E agora eu vou fazer a substituição. Nós sabemos que esse A é o A da hipotenusa. Olha, a hipotenusa. E quem foi no meu triângulo a hipotenusa? Quem foi desses? Está representado por a letra X. Então, no lugar de A elevado ao quadrado, eu vou colocar X elevado ao quadrado. Continuando, eu baixo aqui a igualdade. E agora, eu vou fazer a substituição dos catetos. B é um cateto e C é outro cateto. Tanto faz eu colocar, quem são os meus catetos? O 4 e o 3. Tanto faz eu colocar o 4 primeiro, como eu colocar o 3. Vai ter que dar a mesma coisa, certo? Então, eu vou colocar aqui que o B é 3 mais 4 ao quadrado. Se eu colocar o 4 no lugar do B, fica errado? Não, não fica. O que fica errado é se eu errar quem é cateto e quem é hipotenusa. Aí vai dar errado. Mas com relação aos catetos, tanto faz eu colocar um valor como o outro primeiro, certo? Então, agora a gente vai descobrir quem é o valor do x, que é justamente quem eu estou querendo encontrar, que vai ser o valor da minha hipotenusa. Então, eu vou baixar o x elevado ao quadrado. E agora eu vou resolver minha primeira potência. Quem é 3 elevado ao quadrado? Não pode esquecer, né? Potência. 3 elevado ao quadrado é o 3 multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Então, é 3 vezes 3, que é 9. Então, no lugar de 3 ao quadrado, eu já vou colocar o quê? O 9. Mais, agora eu vou fazer 4 elevado ao quadrado. 4 elevado ao quadrado é 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Então, vai ficar 16 aqui, certo? O que foi que eu fiz aqui? Eu apenas calculei as minhas potências. O 3 elevado ao quadrado, que deu 9, substituí, mais o 4 elevado ao quadrado, que deu 16, certo? Novamente, eu vou baixar o x elevado ao quadrado igual a... Quanto é 9 mais 16? 25. Pronto, agora a gente vai finalizar a nossa conta. Eu vou apenas descobrir quem é o valor do meu x. Sempre que a gente tem um expoente aqui, ó, esse 2 tá aqui como meu expoente. Então, ele vai ter que passar para o outro lado da igualdade. Como é que esse 2 passa de um lado para o outro da igualdade? Na forma de raiz. Porque a operação inversa da potência é a raiz. Então, como ele está elevado ao quadrado, eu vou passar ele na forma de raiz quadrada. Então, x é igual a raiz quadrada de 25. Eu transformei esse expoente aqui, ó, na raiz, certo? Raiz quadrada de 25 é o número 5. Então, o valor que eu estou procurando aqui para x é 5. A letra B, nós vamos fazer exatamente a mesma coisa. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é identificar o meu ângulo reto, o meu ângulo de 90 graus. Olha onde é que ele está aqui, ó. Agora, vamos lá. Vamos ver se esse x é cateto ou se ele é hipotenusa. Ele está aqui, ó, na frente, certo? Ele está na frente do meu ângulo. Então, mais uma vez, o meu x está ocupando o lugar da hipotenusa. Certo? Como eu já sei que o x é hipotenusa, então isso aí quer dizer que 5 e raiz de 3 vão ser chamados de catetos.
O 5 é um cateto e o raiz de 3 também é um cateto, certo? Então, novamente, eu vou pegar a minha fórmula, essa formulazinha aqui, e vou colocar aqui na minha letra B. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, certo? Então, agora nós vamos novamente fazer as substituições. O A, ele está representando pela minha hipotenusa. No meu triângulo aqui, ó, quem é minha hipotenusa? É o x. Então, vai ficar x elevado ao quadrado igual. Agora, nós vamos colocar os catetos. Eu tanto posso colocar o 5, como eu posso colocar a raiz de 3, certo? Então, eu vou começar colocando raiz de 3. Como envolve a raiz, eu vou colocar aqui dentro do parêntese, certo? Se não tivesse raiz, não precisaria. Eu colocaria só, por exemplo, 3 elevado ao quadrado. Mas aqui, como é raiz de 3, eu preciso colocar dentro da raiz. E 5 elevado ao quadrado. Eu sempre vou elevar os números ao quadrado, sempre. É sempre elevado a 2. Não é 3, não é 4, não é 5. Sempre você vai estar elevando esses números a 2, certo? Então, mais uma vez, aqui eu vou baixar o x elevado ao quadrado. E agora eu vou resolver essas contas aqui. Primeiro, eu tenho raiz de 3 elevado ao quadrado. É uma das regras de radiciação, que quando o expoente ele é igual ao meu índice, eu corto o expoente com o índice e fica apenas o número que estava dentro dessa raiz. Quem é esse número? O número 3. Mais. Quem é o próximo? Eu vou ficar aqui com 5 elevado ao quadrado. Quem é 5 elevado ao quadrado? 5 vezes 5, que é 25. Baixa o x aqui ao quadrado, igual. E aí, nós vamos fazer, né? 3 mais 25, 28. Então, esse 2 aqui, ó, tá na forma de potência. A gente vai fazer do mesmo jeito da letra A. Tava na potência, a gente passou ele na forma de raiz. Então, o x vai ser igual a raiz de 28. Tem essa raiz exata? Tem algum número multiplicado por ele mesmo vai dar 28? Não, não tem. Então, a letra B a gente vai deixar assim, na forma de raiz. É a raiz de 28.